antes de vocês começarem, meninas, os dados aqui. Por que eu quis falar desse tema? Porque está chegando outubro, né? Outubro rosa agora, que é a conscientização do câncer de mama. A gente tem que ser muito claro hoje com as mulheres o quanto é importante essa prevenção. E esse mês, né, ele foi criado no início de 1990 e hoje o câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo. Então acho que é isso, gente. Vamos agora apresentar essas princesas. Quem vai começar? A Evelyn. Essas princesas que eu acho que vão poder contar um pouquinho. Eu acho que você pode contar um pouquinho, enfim, do momento que você vivia, quando você descobriu, e aí a gente conversa sobre tudo. Fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar agradecendo, na verdade, o convite. Acho que é sempre muito importante quando chega o Outubro Rosa para a gente conseguir fazer com que a nossa história fique eternizada para todos os meses do ano, né? Esse é o mês de conscientização, mas a nossa principal mensagem é para que a gente também se cuide ativamente, responsavelmente em todos os meses do ano. Sim. Então, ter essa oportunidade de estar podendo, com as nossas histórias, né, inspirar a vida de outras pessoas, eu espero, né, Rô? Vai ser algo muito especial. Então, obrigada pelo convite. Ai, não, vocês são duas maravilhosas. Eu tô muito feliz delas estarem aqui, gente. Eu já sou fã delas. Eu conheci elas hoje, mas eu sou fã número 1. Bom, então começa por mim, não tem problema. Minha história começou com 23 anos, né? Minha história com o câncer. Antes disso, eu estava terminando a faculdade de fisioterapia, então também é uma coisa em comum, né? Nós duas somos formadas em fisioterapia, gente, sem querer dar spoiler da vida dela. As duas. Encantada ali com o universo do câncer de mama. Eu não sabia Super disso. encantada. Nossa, você gostava dessa área? Dessa área. Eu tinha certeza que era o que eu queria fazer da vida, era aquela área. Nossa, era a última área que eu queria. Eu acho Jura? que eu tinha... Eu falo depois disso. Mas a gente já pode trocar figurinha agora. Mas eu tava capturada, assim, por esse universo. Super encantada com esse olhar, assim, de poder reabilitar alguém que passou por um processo difícil, né? E aí eu lembro que eu espreguicei, eu tava de férias da faculdade, espreguicei no final de semana, encostei a mão no seio e vi algo que não estava normal. Até então, acho que essa é uma das grandes mensagens que a gente, como paciente jovem, pode passar, é para esse autocuidado com o nosso corpo. A minha conversa com a ginecologista era só para pegar anticoncepcional, então não era aquela coisa anos, assim gente, de... que vai ficar massageando os seios para achar que tá com câncer? Nem tem esse olhar, né? Mas você fazia já? Você estava acostumada a fazer? Não, nem um pouco. Mas você viu de cara, era um caroço? Eu espreguicei, encostei a mão no seio, minha mama era muito pequenininha na época, continua sendo agora, mas era menorzinha. Espreguicei, encostei a mão no seio e falei, nossa, isso aqui não deve ser normal. Né? E aí, pela minha falta de experiência também, fui conversando com todas as mulheres da minha família. Então, mostrei pra minha mãe, mostrei pra minha avó, mostrei Mas pra de cara, você não foi um alerta, assim? Não, só achei super incomum. Qual e aquilo ano me que foi? incomodava. Foi 2011. Tá. Super me incomodava aquilo e ficava mexendo o tempo todo. E aí, eu marquei uma consulta com o médico, né, que não sabia também na época que tinha um especialista na parte de mama que chama mastologista, então marquei um gineco que era masto, por sorte. E aí a gente foi conversando, ele foi perguntando, você tem câncer, histórico de câncer na família? Não, isso dói? Não, ele foi fazendo as outras perguntas. Você não tinha genética nenhuma? Até então, não. Eu só liderei ali a parte oncológica, mas todas as respostas eram negativas, não. Ele falou, então com certeza isso não é nada. A gente pode olhar daqui a 6 meses, e aí aquela coisa de intuição, né? Acho que com qualquer mulher que tá ouvindo a gente aqui, a gente tive essa coisa assim de, olha, conversar com ele, ser um pouco mais proativo e falar, tá me incomodando, eu gostaria de tirar. Né? E aí, assim, mas a discussão foi, mas, poxa, você é super jovem, né? Não dá pra ficar operando tudo que chega... né, assim, diferente no seu corpo. Não, peraí, eu perdi essa parte. Ele descobriu que você estava com câncer já? Não, ainda tava não. Nesse processo... De operar o carocinho. Isso, no processo, na verdade, ele nem queria operar. O que ele queria fazer era me examinar depois de 6 meses, fazer ele achou que era uma bolinha de gordura. Exatamente, assim. que é o que mais acontece nas mulheres jovens, né? E aí eu insisti para retirar e a gente fez a cirurgia. Então, logo na primeira cirurgia que eu fiz para retirada desse nódulo, eu já tirei um quadrante da mama, né, pensando na mama redondinha assim, dividindo por 4, né? O meu tumor estava na parte de baixo, então quando tirou o tumorzinho eu já fiquei sem um quadrante, sem uma parte da mama. E aí jamais imaginei que tudo que saía do corpo ia para biópsia. Então segui minha vida normalmente, na segurança de não ser nada demais, mas que aquilo não estava me incomodando. Tinha tirado o que estava me incomodando. E aí fui para Brasília numa festa, né? Tirei os pontos, fiz tudo que tinha que fazer. E aí um dia, eu estava de férias ainda,
né? E meu pai me liga e fala, filha, não faz alarde, eu vim aqui, que eu tava de férias na minha cidade, Natal, eu já morando em São Paulo, mas estava em Atibaia. Ele falou, filha, eu tô aqui na esquina, não faz alarde pra ninguém, eu vim te buscar pra gente ir no médico, a gente precisa conversar com o médico. E eu fiquei pensando, o que diabo, meu pai veio de São Paulo pra cá e eu não posso contar pra ninguém. Nossa. E tô indo pro médico. Tu não imaginava mesmo. Eu imaginei que eu tava grávida, juro por Deus, assim, pra você ter ideia. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô grávida e Meu pai descobriu qual que é antes de a mim. lógica da história, né? Assim, um emaranhado de coisas, menos o câncer. E aí a gente chegou, e eu lembro que a gente sentou e foi muito rápido, assim, eu sentei e era um médico que demorava para atender. Eu falei, gente, hoje é meu dia, né? Porque acabei de chegar, tá super rápido, mas preocupada com o que ele ia dizer pro meu pai, né? E aí foi super bonita a história por trás, assim, porque apesar dele ser um médico que estava baseado nos livros até o presente momento ali, onde ele estava vendo uma paciente com câncer com 23 anos pela primeira vez, a fala dele foi muito especial no sentido de você mudou a minha vida quando uma paciente jovem sentar para conversar comigo de novo. Né? Não estou mais baseado na estatística, eu estou baseado em quem a pessoa é. Né? Então, essa virada de chave na vida dele foi muito importante e foi muito transformadora na minha vida também, de ser permissiva às segundas chances. Né? A gente condena muitos médicos também por uma vida automática. Mas ele foi acolhedora a informação quando ele passou? Extremamente acolhedora. Isso é tão importante, né? Diferença. Dentro do desafio que é você dizer para alguém que está com câncer e que jamais imagina que você vai ouvir isso, né? Porque é difícil receber e tem essa parte médica de que deve ser muito difícil, né? Vocês ficaram muito mal quando vocês souberam quando falaram o diagnóstico? É difícil dizer que não, assim. Acho que o que primeiro impacto... eu ainda Mas assim, o médico foi bacana de falar, ó, tem cura, tá tranquilo. A palavra cura, ela não chega rápido, né? A palavra cura tem muita coisa. O médico não pode ser leviano de falar cura, assim, né? Tem muita coisa para se discutir antes, né? A analogia que eu faço com câncer é assim, a gente pinta o cenário da pior forma possível. É muito mais fácil a gente trazer boas notícias do que você dizer algo que você não tinha dito, né? Esse é o cenário da medicina que eu enxergo hoje com a minha visão de paciente. Então, quando eu ouvi que eu estava com câncer, eu já vi, você vai tirar as mamas, né? A gente vai estudar para ver se tira as duas ou se tira uma só. Você vai fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair. Então, assim, eles vão dando a notícia no pior dos cenários, porque é mais fácil, no meio do caminho, te trazer uma boa notícia. Mas é normal tirar das duas mamas quando aparece o câncer numa mama? Não, o que acontece é assim, hoje a gente fala de uma medicina cada vez mais personalizada. Hoje, né? No meu caso foi há 10 anos, mas ainda assim, hoje está muito melhor, infinitamente melhor do que era na minha época. Só que a gente não sabia ainda, né? Quando ele tirou um pedacinho e esse pedacinho disse que era um câncer, a gente não sabia ainda se tinha saído da mama, se estava em outro lugar. Então, ele não podia dar uma resposta precisa do meu caso, porque ele também estava no quarto escuro junto comigo. Esse resultado de metástase, ele sai rápido? Tipo, o tumor abriu ou o tumor... Entendeu? Sim, sai rápido. Deu pra entender. Você já viu que não tinha perigo, dia, que se você operasse, você estava tranquilo. O rápido é relativo, né? A gente está falando assim, hoje em dia, se a gente entrar no universo de barreira SUS, a gente está falando de pessoas meses esperando para fazer o primeiro atendimento, né? Mas geralmente esse processo de biópsia, hoje em dia também a gente pode falar de o imunohistoquímico também sai rápido, que é para saber o nome e o sobrenome do câncer, que existe, né? O nosso, assim, você vai ver que são sobrenomes diferentes. Eu tive câncer de mama, Rô também, então os nomes são parecidos. O meu sobrenome eu tive um carcinoma ductal invasivo, um carcinoma ductal in situ. Eu tive 2 tumores diferentes. A Rô deve ter um sobrenome diferente do meu. Medular então, invasivo. assim, então tudo isso chama imunohistoquímico. Medular invasivo? É o nome do câncer. E o dela é outro. Eu já teria medo desse nome. Mas é isso, são características muito específicas. Por isso que câncer, ele não é a mesma coisa para todas as pessoas e nem em relação, muito que ela falou, em relação ao acesso. Então, uma coisa vai ser... Por isso que ela falou, o rápido é relativo. Se eu tô numa consulta particular, ou se eu tenho que marcar com exames, ou se eu estou no SUS, e depende, se eu tô no SUS em São Paulo, se eu tô no SUS no interior do Amazonas, entende? Então, o rápido é relativo. Eu acho que
A gente recebe a notícia e daí há muitas coisas aí nessa consulta e até começar o tratamento que precisa ser avaliado. Mas acho que a questão não é nem sobre tempo, né? Acho que é sobre o que fazer com a bomba. Como a gente se sente em relação a esse tempo. Isso. Né? Porque eu lembro que eu quis romantizar a situação. Eu perguntei para ele, você me dá uma semana para eu pensar? Mentira. Que eu tô com câncer. Eu pedi, óbvio, eu queria pisar na areia, eu queria pensar... Porque ele já te deu várias sugestões do que fazer, tipo, quimioterapia... De tratamento. Não, na verdade, quem faz essa sugestão de tratamento é o segundo profissional que a gente passa, que chama oncologista. Tá. Né? Ele é o profissional que limpa todo o cenário. Ele é o profissional que limpa todo o cenário e que cede, passa a bandeira, passa o bastão para o oncologista que decide todo o tratamento com base no resultado dos exames que o mastologista pediu. Entendi. Então, assim, é uma passagem de bastão. Né? Então, nesse cenário, antes dele passar o bastão, eu queria tirar férias para fugir do que eu estava vivendo. Né? E ele falou, não, a gente não tem uma semana, você já precisa operar, eu preciso tirar sua mama, né? Eu preciso que você vá para quimioterapia, então, né... Ô, Evelyn, você estava casada nessa época? Não, estava namorando, não era nem o meu marido atual. Ah, não é o marido. Você nem tinha 23 anos, 23 imagina, uma menina. Acabando de estrear no planeta, né? Não tava ali, né? Ainda tem chão pela frente. Tem. E essa tomada de decisão é diferente, assim, porque todo mundo que... É muito difícil você conhecer alguém que tenha contato com câncer que não tenha associado o câncer com morte. Uhum. Ah, você pensou que você fosse morrer? Você já digita no Google, quanto tempo eu tenho de vida? É óbvio, assim, a gente fez uma pesquisa com a Datafolha, a gente Oncoguia, né? Tá. Eu represento o Oncoguia hoje também, né? Ai, depois foi vai como contar você me pra apresentou. gente. É. Mas a gente fez uma pesquisa com a Datafolha para conversar com as pessoas, para saber o impacto do câncer, né? Então, a primeira palavra que vem na cabeça das pessoas, quando a gente fez a nuvem de palavras ali, a morte tá gigantesco, é óbvio que pensa. Primeira coisa, quanto tempo eu tenho de vida, né? Ela deve perguntar, ou tipo, meu câncer tem cura? Sim, todo mundo caminha por esse sentido, né? Então, esse contato com a Vocês fizeram isso de entrar no Google e estudar tudo? Foi como foi? Conta você um pouco, Rô. É que ela dela foi há 10 anos atrás. Ô, Rô, então tá bom, ó, já que você vai falar agora, conta um pouquinho você. Eu cruzo a história com Vai, manda ela. bala. Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Olha, eu descobri o câncer com 27 anos, então eu era recém-casada, eu casei em 2015 e namorava ele já desde os meus 20 anos, já tinha terminado a faculdade, eu fiz uma residência na USP em São Paulo, e daí assim, eu tava vivendo exatamente todos os sonhos profissionais que eu tinha tido, assim, desde do início da faculdade. E diferentemente da Evelyn, que falou que tinha um negócio ali com oncologia, pra mim era uma área, assim, a última área a trabalhar, e daí eu acho que vai até sobre o que a gente tava falando sobre medo, sobre morte. Eu não sei qual é o histórico oncológico da sua família, naquele momento em que você estava vivendo, mas eu tinha um histórico oncológico na minha família muito grande. E eram pessoas de primeiro grau, que é pai, não. Ninguém muito próximo, exceto minha avó, mas assim, eram pessoas idosas, então num cenário completamente diferente, pessoas idosas, outros tipos de câncer que não câncer de mama, e a minha avó era mais recente, mas também numa outra época, né, onde talvez a gente não tivesse nem acesso à informação e nem acesso ao que a gente conhece hoje de tratamento em relação à ciência. Então, para mim, câncer era automaticamente relacionado à morte ou a sofrimento. Essa era a visão que eu tinha. Então, trabalhar com oncologia era, assim, a última das opções, porque para mim era difícil. Então, estamos lá em 2016, a minha avó tinha recém-falecido. A minha avó não chegou a me ver casar. Eu casei em 2015, ela não chegou a me ver casar. Ela estava com câncer de intestino. Foram os primeiros cuidados, contatos muito próximos com o câncer que eu tive, assim, de ser cuidadora, de poder conversar. Minha avó e também, acolher. A minha avó teve de estômago, minha avó. E para mim, assim, me ensinou muito hoje, enquanto paciente, me ensinou muito, assim, como eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade. Mas, enfim, em 2016, estava lá eu vivendo o ápice da minha carreira profissional, recém-casada, planejando fazer uma segunda lua de mel,
mas eu tinha dentro de mim, sabe quando você tá realizada, mas você não tá ali, você não chegou lá, você imaginava que a sensação ia ser muito maior, mais grandiosa, mas na verdade eu tava exausta, profissionalmente, estressada, né? Você tudo, assim, sabe? Às custas de que eu cheguei lá profissionalmente, às custas de zero cuidar da minha saúde. Então eu tinha 27 anos, eu fumava, todo final de semana era excesso de comida, de bebida, de sedentária. Assim, eu não estava no centro da minha vida. Quem estava no Mas centro... você acha que isso teve interferiu em alguma coisa? Você não ter uma vida tão saudável, tão jovem? Não, não é uma coisa que se diz... Até no câncer, não é 1 mais 1 igual a 2. Mas o meu estado de saúde não era bom. Eu não era uma pessoa saudável, independente do câncer. Então, eu estava, assim, emocionalmente... desgastada, sabe? Não se cuidava. Sério, achava que nada vai acontecer de ruim comigo nunca. E daí né? você quer um exemplo? Eu tava há 4 anos sem ir no ginecologista. 4 anos, mesmo pra essa conversa de tipo anticoncepcional que a gente tem com o ginecologista, eu não tinha. Não, você virou outra pessoa depois. Sim, o câncer veio pra te mostrar pra tudo mim, isso. me dar um alerta. E acho que tudo começou quando internet de novo. Uma pessoa que estudou comigo, uma menina que estudou comigo na escola a vida inteira, em Santos, né, da onde eu sou, ela tinha descoberto o câncer de mama com 26 anos e pra mim aquilo era muito fora da realidade. Eu não estudava oncologia, não fazia ideia. Então, câncer de mama, eu sempre pensava acima de 50 anos. Quando eu vi ela com 26 anos, aquilo me chamou muito a atenção. Ela fez um post que foi super compartilhado. E ela falava sobre, cara, se cuida, tipo, você é jovem, mas você não é imortal. E acho que eu li aquilo e me tocou, porque eu tava nesse momento de, beleza, eu cheguei lá, mas eu não sou o centro da minha vida, não tô me cuidando. Então, liguei pra minha irmã e falei, Renata, você viu, ela tá com câncer, minha irmã conhecia. Vamos combinar de, tipo, fazer um check-up, sei lá, vamos nos médicos? Primeiro médico que eu marquei, cardiologista. Tipo, eu fui marcando, foi aleatório. Eu fui no cardiologista, no endócrino. Você já tava pressentindo alguma coisa. coisa. Eu não fui no ginecologista. Não sei por quê. Eu ia fazendo autoexame muito por conta do post. Que ela falou. Você namorava na época? Tinha relações? Eu era casada já com meu marido. Casada, eu tava tá. recém-casada. Mas zero percepção, assim, de nada. 1 ano, mais ou menos, desse post, que foi em 2015. Quando chegou em 2016, que eu já conhecia, porque eu já estava acostumada a fazer o autoexame por conta do post, eu senti um nódulo. Daí, de novo, alerta vermelho. Na hora, pra mim, acho que diferente dela, que não fazia ideia do que poderia ser, na hora eu falei assim, eu tô com câncer. E daí meu marido falava, você tá impressionada com a história da Carol, você agora está achando que você tá com câncer porque você viu essa história. Eu falei, mas não importa, eu vou esperar o meu período menstrual, minha mama tava inchada e tal. Quando passou, eu vi que tava ali e que aquilo não era normal. Fui num ginecologista que também era mastologista. Mas você suspeitava que era câncer mesmo? Mesmo nova? Na hora por conta do post. Por isso que eu acho que eu tenho essa ligação hoje em dia com a internet. Legal. De continuar essa corrente. Porque esse post foi um texto super Parece que é longo. Deus mandando uns sinais pra você, né? Fazer essa investigação em você, no seu corpo. O poder que a internet pode ter de positivo, que a gente sabe do poder negativo, né? Enfim, mas assim, era uma pessoa alertando a outra e eu fui alertada. Aquele post teve o efeito que ela quis, né? Me alertou e foi através disso que acendi o alerta. E na consulta com o mastologista foi a mesma coisa. Olha, você é muito jovem, não tem histórico familiar, provavelmente não é nada. Só que eu tava muito preocupada. E ele falou assim, só que como você está muito preocupada, acho que a gente pode fazer uma biópsia só para avaliar. E daí, na biópsia, assim, foi mais ou menos 1 mês desde que eu senti até ter o resultado, 1 mês e meio, mais ou menos, até eu ter o resultado nas mãos. Mas, assim, dentro de mim eu já sabia, e daí... Será que é de tanto você pensar, a mente vai quando você vê? Não. Eu já sabia que era câncer porque eu acho que eu estava estudando sobre aquilo, eu vi que era possível. Possivelmente ele já estava lá há muito tempo. Foi só um alerta que eu tive com a minha saúde. Porque foi o que eu repito, câncer não é 1 mais 1 igual a 2. Não é fator A ou fator B. É uma junção gigantesca de coisas para que resulte num tumor.
E daí foi aí que a minha história, acho que acaba se cruzando com a da Evelyn, porque você perguntou sobre Mas peraí, quando você soube na hora do diagnóstico, você ficou com medo? O que ele falou pra você? Então, eu fiquei 1 mês e meio com medo. E daí foi quando... Mas ele falava, tem cura, a gente vai operar. Ele não falava nada. A gente fez a biópsia e eu estava aguardando o resultado. Nesse tempo, esse 1 mês e meio, eu comecei a pesquisar na internet. Quando você não procura a fonte do que você tá lendo, é terrível. Daí, assim, imagino. Doutor Google acabou comigo, eu vi coisas Vou morrer horríveis. amanhã, né? Só que foi aí que eu conheci o Oncoguia. Então eu cliquei, eu nem era paciente ali. A história das duas se cruzam. Isso, foi aí que cruzou. Porque, peraí, eu preciso entender sobre o que estamos falando. Entrei no Oncoguia, eu fui muito pelo nome, Oncoguia, vou entrar. Eu entrei, devorei os conteúdos dele. Tanto é que eu falava assim, amor... Era todas as respostas que você tava buscando. Tudo que eu precisava. Olha, se for esse tipo de câncer, o prognóstico é esse. Agora eu já sei, e tem cura. Então, e meu marido falava, não vai ser câncer, porque pra ele não era. Então, ele te ajudou muito com o Oncoguia. E eu acho que agora é legal foi meu guia. Acho que até agora é legal, Evelyn, você dar um gancho sobre o Oncoguia, né? Porque é um trabalho maravilhoso que vocês fazem para ajudar as pessoas, né? Então... Mas tem um espaço entre você receber o diagnóstico de câncer e você entrar no Oncoguia. Com certeza. Não foi de imediato. Porque as pessoas não acham hoje pouca divulgação, você acha? Não, o Oncoguia ele é considerado uma da... Né, a gente foi eleito uma das 20 organizações mais confiáveis em informação de saúde pelo Estadão. Então, assim, a gente já é uma organização bem conhecida. E a gente super agradece tudo isso. O meu espaço de ser paciente, né? Eu conheci o Oncoguia para fazer trabalho acadêmico. Então, dentro da área do câncer de mama ali, principalmente do câncer de mama, tinha bastante conteúdo já dentro do portal. E eu acessava ali para poder fazer os trabalhos acadêmicos para a faculdade. Depois eu comecei como paciente, depois eu comecei como familiar, e aí eu consumo o portal do Oncoguia até hoje. Mas o Onco, ele é uma ONG, né? Além de ser um portal. Então, ele começou lá em 2003 com a Luciana, que é a presidente e fundadora. Legal. E ela é psico-oncologista, então ela é psicóloga com uma especialização na área em oncologia. E ela foi vendo exatamente como se fosse essa conversa aqui, assim. O paciente chegava, acabei de descobrir que eu tô com câncer, e anotava uma folhinha, trazia uma folhinha de alguma anotação que ele tinha no Google, e ela lia e falava, nossa, mas isso não tem nada a ver com o teu tipo de câncer, com o teu câncer. Né? E ela falou, eu vou fazer um portal. Então, a Luciana é a primeira blogueira que eu conheço na face da Terra. Ela fez um portal ali para poder falar sobre câncer. Né? E na época tinha 30 acessos mês, e a gente brinca com ela falando que era ela entrando todo dia para ver se o site estava no ar, se estava tudo certo. Só para ter uma noção de quantas pessoas, quantos funcionários tem? 20. E quantos acessos tem hoje? Tem mais de... A gente fechou o ano, a gente tem quase 2 milhões de acessos mês. Começou com 30 acessos, olha então, só que é sucesso. E aí em 2009, né, teve esse convite através de muitos pacientes ali, muitas pessoas que pediram para o Oncoguia sair do universo de ser uma coisa portal e virar uma organização. Então em 2009 a gente virou uma ONG. Né? E aí com psico-oncologista, mais psico-oncologista, com advogado, com oncologista, então com essa turma que estava bem pertinho da Lu, né? E vocês sentem que isso no mercado fazia muita falta para informação no mercado de oncologia? Ainda faz, assim, a gente ainda Mas existem outras pessoas que fazem esse trabalho parecido com o Oncoguia? Sim. Você tem muitas outras organizações que fazem trabalhos incríveis para paciente com câncer no Brasil inteiro. Né? E a gente tem o prazer de dizer que a gente está pertinho ali, né? Tem muitos movimentos acontecendo para que mais pessoas se sintam, né? Esse é o nosso propósito, né? Fortalecidos, o que você acha que é o diferencial de vocês, assim, nesse projeto? Assim, vocês acham que vocês têm um lado mais humano? É porque se a gente falar de diferencial, a gente entra no universo quase como se fosse uma comparação com outras organizações. Acho que isso não existe. Dentro do cenário do Oncoguia, a gente não trabalha dessa forma. Mas uma das coisas que eu mais admiro dentro do Oncoguia é a paixão que a gente tem pelo que a gente faz. Então, você pega desde a Neidinha. Então pronto, já deu certo, gente. mas sabe o que eu vejo de diferencial? Eu acho que o Oncoguia é um guia. Eu acho que o nome é muito disso. Assim, eu, enquanto consumidora aí que viu e vê, né, diversas ONGs, ele é um guia pro paciente, pro familiar. Então, quando você entra nesse universo, quando você entra nesse portal, lá você tem tudo aquilo que você precisa em relação à informação, em relação a tudo do universo da oncologia. Então, quando eu digo que foi um guia,
eu acho que esse é o diferencial. Bacana, meu. E o portal é uma das frentes só, Ju. A gente tem um 0800 nacional e gratuito. Então, legal. a gente começou o nosso papo falando sobre diferenças de tempo, do tempo ser relativo. Né? E aí, a gente, para alguém que não tem convênio, né, que tá ali SUS e tá aguardando há muito tempo, escuta a nossa fala e fala, então deixa quieto, nem vou fazer nada porque não tenho que fazer, porque eu sou SUS mesmo, demora. E aí a gente chega para dizer, não, existe uma lei, a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias. Então, assim, que é liga lei? pra gente. A lei dos 30 dias é acesso a diagnóstico. Tá. Né? Você Não pode poder passar de fazer 30 o exame dias. e tal. E as pessoas não sabem dessa lei. Mas o SUS, você acha que não cumpre muito com rapidez? Não, tem nada a ver. não. Não costuma cumprir, porque também tem muita gente para cuidar, né? E assim, o SUS, para mim, é um dos modelos mais lindos que Ai, tem. gente, desculpa essas perguntas idiotas. Não, mas... nossa, a gente Idiota, porque isso esclarece muito as pessoas. Porque a gente pensa, puta, diagnóstico até 30 dias é muito tempo pra pessoa esperar. Não, Às isso vezes, pra em 30 acesso dias a você se exame. salva, Isso é né? para acesso a exame. Acesso a diagnóstico de tratamento é outra coisa. Você tem, por exemplo, a lei dos 60 dias, ela garante o direito ao primeiro tratamento que você tem que fazer. Você foi no oncologista ou foi no médico, né? E o médico falou, Ju, você tá com câncer, você tem até 60 dias para fazer o primeiro tratamento. Seja ele qual for, seja cirurgia, seja quimioterapia, seja radioterapia, o que você precisar fazer, você tem até 60 dias. Essa lei não é muito cumprida na prática. Mas as pessoas também não sabem que ela existe. Então, assim, o paciente fica, às vezes, meses esperando. Meses. A gente está falando de 6 meses. Você não acha que às vezes, falta um ano. informação dos médicos para os pacientes? Falta tudo. As barreiras são infinitas. Mas aí a gente vê o trabalho de organizações. Aí você pensa em organizações do Brasil inteiro, não só o Oncoguia, que estão aproveitando convites como o seu para poder dizer, gente, existe essa lei. Sim. Liga pra gente no 0800, né? Escreve pra gente nas redes sociais. Nossa, a gente gente, tá que em todas as redes importante sociais. isso, sabe? Então, esse pra gente se é esse algo vídeo muito alcançar especial. uma pessoa, eu já vou Já estar faz a muito diferença. feliz. Faz. No final das contas, enfim, mais pra frente, eu até falo sobre minha transição de carreira, mas hoje também eu acabo atuando com empreendedorismo na causa do câncer. Mas nas redes sociais, enquanto produtora de conteúdo do assunto e muito formada pelo Oncoguia, que preza por informação responsável nesse ambiente de internet que é caótico, né? Sim. Que embora possa fazer bem, também possa fazer Sim. muito mal. Eu acho que é importante dizer, quando você falou assim, começou lá em 1900 e bolinha a campanha do Outubro Rosa. Na época, só pra você ter noção, o tabu maior não era nem falar sobre câncer, era falar sobre peito. Imagina, quem fundou, eu esqueci o nome, mas... Susan Komen. Susan Komen. A irmã dela faleceu de câncer de mama e ela começou esse movimento. E é uma história, depois você pesquisa, é uma história linda. Que legal. Assim, de uma mulher baita, visionária, e como ela fez mesmo, hoje a gente tá aqui falando sobre isso. Mas ela falava assim... O maior desafio é eu chegar num 5 minutos que me dê no intervalo de um programa na televisão e poder falar sobre peito. Porque na época o maior desafio era falar sobre saúde da mulher. Hoje, graças a Deus, acho que a gente já tá num momento onde se fala mais abertamente sobre isso, mas hoje, além de todas as barreiras, o desafio é falar sobre câncer. Um assunto Você falar a fundo sobre o assunto. Um assunto que dá medo, as pessoas têm medo, as pessoas... É. Eu tava 4 anos sem ir no médico, as pessoas Sim. têm esse receio, eu não vou fazer exame porque eu posso descobrir alguma coisa Quem e eu procura prefiro. acha, né? Quem É procura que é o medo da acha. AIDS, né? Até a gente falando no próximo episódio, vou entrevistar uma história maravilhosa também de uma menina que sobreviveu à AIDS, sabe? Porque ela não sabia que tava com AIDS, ela tinha tanto medo de fazer o teste que ela foi parar na UTI, já tava com AIDS, já tava quase morrendo, 2013, que não é um negócio... E, tipo, é tão importante, né, meu? As pessoas terem essa... Não sei se é coragem, mas parece que Deus manda uns sinais, a pessoa não quer olhar que tem que fazer os exames. Eu pego esse gancho quando... Porque assim, eu tento usar de analogias, enfim, para as pessoas entenderem. Eu pego esse gancho, inclusive, da AIDS... Que se você for ver o tanto de tabu que tinha, de estigma que tinha nessa doença nos anos 80, que dificultava diagnóstico, etc., para hoje é uma doença que a gente fala, a gente sabe como... Virou uma doença crônica. Uma doença crônica, que as pessoas convivem com a doença, que a gente sabe como pega, a gente sabe como trata... E as pessoas estão vivendo. Eu acho que é importante falar que aquele cenário que eu tinha em mente quando eu descobri o meu diagnóstico, que tá com câncer é sentença de morte, porque antigamente não se
sabia da onde vinha, qual era o tratamento. Então a gente tem um cenário novo. Sim. Hoje, óbvio, o câncer de mama com um pouco mais de visibilidade, porque é um câncer que afeta muita gente, mas de uma maneira geral existe um olhar mais atento à oncologia, então a tratamentos e acesso e essas pautas e ONGs e pessoas falando na internet sobre isso. Há de se comparar essas semelhanças. Hoje em dia, câncer, muitos deles têm cura, muitos deles, as pessoas vivem, metástase, também tinha isso, nossa, metástase ferrou, já é morte. E hoje em dia, a gente tem milhões de exemplos. De expectativas de vida de quem teve metástase, tipo, de anos, né? Não é mais uma sentença de morte. É uma doença crônica. E hoje em dia a gente fala sobre isso. Hoje em dia se fala sobre AIDS. Hoje em dia a gente tem um espaço para falar sobre peito, para falar sobre câncer e para tirar um pouco desse medo, porque o medo tá muito afasta muito o diagnóstico precoce. Sim. Então, quando a gente fala sobre o trabalho do onco ou sobre produção de conteúdo digital em relação a esse tema, a gente está falando sobre desmistificar, sobre falar sobre direitos. Sim. As pessoas só vão saber que elas têm a lei dos 30 dias, dos 60 dias, se a gente falar a respeito do assunto, entendeu? É isso. Vamos falar muito, meninas. Já tá aberto aqui o canal, vocês já sabem, elas já sabem. Para vocês verem assuntos que são relevantes para ajudar as pessoas, a gente vem, traz gente que possa... Estou com vocês, elas vão dar sorte, que é o episódio 2. Agora, eu, a louca, Eve, uma dúvida que eu tenho, que eu já conheço a Eve há uns bons anos, do seu diagnóstico até você descobriu o Oncogui enquanto, sei lá, ONG o que aconteceu nesse meio tempo? Nossa, essa janela foi bem curta, porque eu já consumia, eu consumi o Oncogui como estudante. Então, quando vamos passar, enquanto ela conta, passar um pouquinho das fotos, da Evelyn, depois da Roberta. Que daí eu quero que vocês falem desses momentos. Falo, pode deixar. Vamos mostrar que maravilhosa, que lindas guerreiras. Mas eu achava que tinha passado uma vida inteira até você entrar. Não, eu entrei no Oncogui, eu tava na fase da hormonioterapia, então já tinha terminado a quimio, tinha terminado a rádio, mas começou assim, eu já sabia que o Oncogui existia, então o Oncogui tem um espaço, a Lu sempre deixou muito claro pra gente, né, e voltando do que eu acho mais especial dentro do Oncogui é a paixão que as pessoas têm para fazerem o que elas fazem da forma como elas fazem. Legal. Então, desde, né, a gente tá falando aqui, focando no portal, mas também tem as meninas do multicanal, que é o 0800, olha aí o Jota aí. E a gente, né, e as meninas atendem pessoas do Brasil inteiro. Isso foi depois. Quanto tempo depois do tratamento? Menina, aí é ruim de conta, viu? Mas eu tô casada com o Jota já há 5 anos, 8 de relacionamento, então tem chão ali. Já faz o quê? Alguns anos já, o quê? Antes do câncer. Quanto tempo? Depois do câncer eu conheci o Jota, só fazia 3 anos depois do câncer. Tá. Quando eu tinha feito uma promessa, porque eu tinha tomado Pois eu com 26, então, fazendo as contas. Eu tomei um belíssimo de um pé na bunda, 2 namorados. Durante ou depois? Assim, foram 2 fases, né? Eu tava num relacionamento já há muitos anos, quando eu descobri que eu tava com câncer. E aí, assim, né? Quando você descobre você descobre a tua finitude, né? Por mais que você... tem você vá assim, né? Você bifurque nos caminhos, né? Então eu sabia ali que estava tudo bem comigo, mas você tem um contato com a finitude. Você passa a pensar que você pode morrer. Então isso faz com que você viva com mais qualidade, né? Revertendo o propósito. O que eu quero da minha vida? Isso tem futuro? Isso não tem futuro? Isso está agradável? Isso não está agradável? Naquela época, parando para pensar na vida, no estilo de vida que eu estava levando, pensando no relacionamento, eu sabia que ali eu não ia ter o futuro que eu gostaria de ter, que é a vida que eu tenho hoje. Sim. Né? E eu sabia que aquele não ia ser o caminho. Então, neste momento, eu terminei. E aí é uma coisa, né? Existem estudos que falam que depois de muitas catástrofes, a natalidade cresce muito, porque as pessoas falam, vamos viver, vamos... E aí eu entrei... Tipo agora, pós-pandemia. Eu terminei o relacionamento e conheci um cara que não tinha gente, porque eu trabalho com o mercado de bebê. Era um outro cara. Meninas, eu trabalho com bebês, então cresçam, procriem, natalidade, eu amo essa palavra. Bom saber que você trabalha com bebê. Mas eu conheci outra pessoa, que era o oposto, assim, tipo, o outro lado da pilha. E eu falei, é isso, vamos viver intensamente. Só que eu não vivo intenso, você sabe disso. Eu sou o ser humano mais quieto do mundo, eu sou o ser humano mais tímido do mundo, eu sou o ser humano mais, assim, que nem a diferença que eu tenho do Jota, né? O Jota gosta de falar sobre todas as questões existenciais numa única ligação.
Eu prefiro pensar em todas as questões existenciais e escrever sobre como eu me sinto dias depois, né? Então, e eu fui para esse oposto. E óbvio que não ia dar certo. Ela é bem desinibida. Foi. Ô, Evelyn, ela posta stories, looks, não é essa timidez toda. Ela está mudando. Há mais tempo. Vou dedurar que não é essa timidez. Tô tentando e depois a gente vai universo. botar o Instagram das duas pra vocês seguirem. Por favor. E aí eu entro na parte da estatística de 70 mulheres, 70% das mulheres que são abandonadas quando vivem o processo do câncer de mama. São abandonadas como? Pelos Pela maridos, família, pelos namorados, Ah, parceiro, estamos falando de parceiro. E aí, assim, era carnaval e eu, enfim, não preciso entrar muito nessa história, porque não importa o pé na bunda que eu tomei. Gente, é livramento, né? Um cara te abandonar Assim, nessa hora. Não, assim, livramento total. Hoje eu entendo que o mais especial de ser contado nessa história, que eu só Mas comecei a aconteceu com contar você agora, isso? foi... o mais especial não é o fato da gente entrar nessa estatística aí, né? Porque eu falei, puta, desculpa o palavrão, mas assim, a próxima vez que alguém terminar comigo vai ser porque eu sou chata, porque eu sou taurina, porque eu sou ciumenta, porque eu sou possessiva, porque qualquer outro adjetivo, mas não porque você está com câncer e eu não aguento mais conviver com isso. Sim. E aí eu falei, então só vai ser quando o meu tratamento terminar. E o meu tratamento ia durar 10 anos, né? Entre a fase da quimioterapia ali, a radioterapia, que foi, de certa forma, mais rápida, mas a fase da hormonioterapia ia ser mais longa. Que Como são... assim, 10 anos? Isso, eu tô falando do meu caso, tá? Tá. Assim, isso muda muito de mulher para mulher. Então, assim, pegando o meu pacotinho, Evelyn Scarelli, com 2 tipos de tumor diferente, né? Aí já sabendo também, não sabia da mutação genética ainda, mas, né, minha mãe com câncer depois de mim. Assim, todo esse meu pacote foi gerando para o meu oncologista um tempo de tratamento para que o câncer não voltasse, para garantir, né? O meu tumor, né, não sei o da Rô, mas o meu tumor responde à hormonioterapia, que a gente chama. Então, o meu tumor se alimentava de determinados tipos de hormônio, falando bem leigamente, e aí o tratamento eu corto esses hormônios para que o câncer não volte. Nem sempre o tratamento Gente, acaba mas quando termina, entende? Eu não sabia, meninas, que existiam tantas diferenças de câncer. É surreal, assim. Nem era câncer de mama, é câncer de mama, Não, sabe? existem muitos subtipos, e isso é uma boa notícia. E aí tem graus de gravidade, de que volta, de que não volta, vocês já conseguem ter um Tem tumor diagnóstico. que cresce rápido, tem tumor que não cresce rápido, tem tumor que se alimenta de hormônio, tem tumor que não se alimenta de hormônio. O meu, falando também leigamente, ela falou que o dela se alimentava de algum tipo de hormônio. O meu se alimentava de hormônio, mas não tem uma fome muito grande. Se alimenta pouco. E daí, então, assim, dentro do se alimentar, tem uma escala, assim, né? Tem resposta muito grande, resposta muito baixa. Isso vai determinando o quanto de tratamento você pode ter depois que o tratamento que todo mundo conhece acaba. Então, a quimioterapia, a cirurgia, a vida não acaba, o tratamento não acaba. Então, dela, o médico, dentro das características dela, demorava mais ou menos uns 10 anos para ter a alta medicamentosa ali, que a gente chama. E o meu, em tese, seriam 5 anos, mas é isso, não acaba quando termina, e você não deixa de... O seu chama invasivo, eu ia morrer de dela medo. também. Eu também chamo invasivo, só que o dela, nossa. como é que é o seu? Medular Medular. Meu invasivo vai invadir todo o corpo. Gente. Mas voltando para a questão do término, né? Acho que essa não é a parte importante. Acho que pode ir passando várias fotos delas. Que delas... depois a gente vai explicando. Esses são os meus filhos. Mas... E ele tá com a patinha na sua barriga. E ele colocou sozinho, tá? Não foi aquela coisa de amor. Gente, depois eu queria saber como que é a amamentação pra quem teve depois. No Como nosso é ou não caso é? não foi, né? Como é Você ou não é? ainda, Não você pode. ainda mergulhou mais nesse universo do que eu, Não assim. pode, não pode. Não, depende da cirurgia. É aquela, Depois eu aquela mostro aí uma caixinha foto depois, minha. A Rô trouxe também. Mas assim, até bom ser essa foto que tá com o Jota, porque o mais especial dessa história E esse não olho é azul? o término. Ele é a coisa mais gostosa do mundo, os dois. Os dois têm olho. Seu marido tem olho azul? Tem. Ele terminou com você, e depois de quanto tempo você conheceu o Jota? Eu tinha me programado para só conhecer alguém 10 anos pra frente, né? Mas o Planos. Jota eu conheci um ano depois. Fiquei num ano sabático bem profundo, assim. Mas esse é o bonito da história que tem que ser contada para as mulheres que são abandonadas com câncer de mama. Permita-se recomeçar, sabe? Porque eu estava tão fechada, e eu lembro que eu saí do consultório do oncologista com uma prescrição para arrumar um namorado. Sabe assim, vai viver. Ele falava para mim, você tira o sabe? O sobrevida e vai viver. E pegando já um gancho nisso, o que vocês acham que o câncer mudou, né? A gente até falou disso um pouco antes de começar a gravar, mas a visão de vocês em todos os sentidos, como pessoa, pro mundo. Tipo, a vida pode acontecer com qualquer pessoa.
Antes eu me achava, tipo, super mulher, heroína assim, com 23 anos, a gente não tem muita ideia do que a gente... 23 anos ainda tá sonhando. Mas hoje eu posso dizer, assim, que existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Assim, é fácil de entender sobre essa categoria, o meu ponto de vista, que existem pessoas que vieram para servir e pessoas que vieram para ser servidas, né? Eu entendi, não no câncer, o câncer não, assim, a gente tá aqui longe de ser protagonismo. A coisa mais, o câncer não é um presente, o câncer não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o câncer foi um processo difícil, intenso, eu não tenho as 2 mamas, eu passei por 8 cirurgias, eu tive muita dificuldade para engravidar, para ter o Bento, assim, foi muito intenso, né? O câncer veio da minha mãe, veio no meu pai ano passado, sabe? Então, assim, é muito intenso todo esse processo. Jura, mas é o que eu vivi dentro desse processo. A minha mãe faleceu, minha mãe teve um AVC e faleceu, então para mim esse foi um grande aprendizado, que a gente fica pensando no câncer, e a gente não... Segue ela que ela conta no vídeo. Isso, eu conto melhor lá. Minha mãe foi brincar com as estrelas há 5 anos, um mês antes de eu casar. Mas o meu pai teve câncer de próstata ano passado também, e foi tudo muito rápido, foi na mesma semana que o Bento nasceu, a gente descobriu o câncer do meu pai, então foram processos bem diferentes de lidar, mas eu entendi com tudo que eu vivi com câncer, porque tudo que eu fui... Mas como tá seu pai hoje? Meu pai também. Meu pai casou de novo. Meu pai teve... Que legal. Ótimo. Meu pai já é falecido, mas ele teve câncer e curou de próstata também. Sim, meu pai tá super bem. Meu pai anda de moto, meu pai carrega o Bento no colo, meu pai assim, né? Assim, câncer de próstata também tem alta índices de cura. Sim, né? Sim. E aquela coisa, né, de acesso. Sim, né, tem que fazer exame, né, depois de tal idade, todo ano. De quebra de tabu, de autocuidado, né, de se priorizar também. Vocês sentem que as mulheres hoje, elas não se previnem de fazer exames, independente, não sei, de classe social, estudando um pouco disso? Pelo que vocês veem, porque câncer de mama é algo que, se eu descobrir antes, tem cura. Se eu não descobrir, ferrou, né? Mais ou menos isso. Não. Vocês têm algum tipo de estudo? Não, eu acho que o que eu vejo na prática, o que a gente vê na prática, acho que a Roberta pode falar isso maravilhosamente também, é a falta de protagonismo mesmo. A gente, mulher, prioriza tudo na vida. O filho é importante, a faculdade, a escola, o trabalho, a casa, as finanças. Mas a gente espera, não. A gente espera mais um pouquinho. A gente consegue esperar. Não, mês que vem eu vou... Então, assim, a gente vê isso muito na prática, o quanto a mulher não se prioriza, não se coloca em primeiro plano. Eu ainda acrescento, acho que não é nem uma questão de mulher ou homem, eu acho que é uma questão de jovem. Acho que quanto mais jovem a gente é, e eu falei menos isso pra prevenido. Você, não é nem menos prevenido, a gente tem essa mania de não entender a finitude, a gente não conversa sobre morte, sobre o fim, então a gente acha que a gente é eterno. Então, eu digo até por mim que com 27 anos, eu achava que, na minha cabeça, 93 anos, eu vou morrer. Então, isso dá uma margem para você mudar muita prioridade na sua vida. Sim. Dá margem para você atrasar muito sonho de ser realizado. Então, eu acho que, inclusive, quando você pergunta o que o câncer mudou... não foi o câncer que mudou fui eu em relação a uma baita experiência difícil que eu vivi. De vida. E acho que é muito disso, assim, sabe? Eu precisei olhar pra morte para poder olhar pra vida. Então, aquele medo todo que eu tinha de morrer era meio que para fugir do fato de eu não estar me cuidando, de eu estar postergando realizar sonho. Então, eu usei muito essa frase durante o meu tratamento. Eu não tenho mais medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Sim. Porque é muito disso que acontece. A gente vai atrasando e não vai vivendo um monte de coisa. Então, pra mim, eu acho que esse lance com a saúde, eu falo muito sobre autocuidado e eu mudei muito. Eu fui de fumante Eu fui de fumante a não fumante, eu fui de uma pessoa super vida louca. Eu sou uma menininha, né, amor? Que linda. É minha filha. Você tem a mesma idade de vocês? Tem pouca de... Você fez 1 ano, ela fez 1 ano agora, né? Mas não foi combinado. O B tem 4. Aproveita, gente, até os 2 é pauleira. Mas depois melhora. Eu tive gêmeos, imaginem, né? Multiplica por 2 o trabalho. E ainda eu acho que a história da Helena, ela veio num lance que também, de novo, eu me cruzo com ela, porque ela engravidou, dela foi planejado, muito desejado, com muita dificuldade. Depois ela fala mais a respeito disso. E eu não
queria ter filho de jeito nenhum, assim, sabe? E eu achava que eu não podia, eu tive muito problema ginecológico, eu tive que tirar um ovário, uma trompa, e eu engravidei sem planejar, e a Eve foi uma das pessoas que eu mandei mensagem e falei, cara, o que eu faço? A Evelyn é um anjinho pra todo mundo, né? Eu só vejo na página dela, todo mundo, Evelyn, muito obrigada. Ela é um doce, como você apresentou ela no início. E daí, assim, é uma vozinha que já acalma. Já, é muito gostosa. E ela muito me acalmou e foi me mostrando o caminho das pedras de uma gestação, né? Olha aí, a minha questão. Você amamentou. Tirei as 2 mamas e amamentei. E aí não tem problema nenhum amamentar? Como que é? Tudo vai depender, tem que ser conversado com o médico. Então, o que acontece é que eu tirei as 2 glândulas, mas como eu preservei os mamilos... Você peito tá grande, você... É o silicone. Depois vocês fizeram a na mesma hora, você tira a mama e já coloca o silicone em algum... Desculpa, as perguntas idiotas. Não, isso as pessoas não sabem. Lembra que eu falei que antigamente a gente só tinha aquela visão que a mulher ficava sem a mama? Hoje em dia a gente tem muito avanço nas cirurgias. Nossa, você devia estar com uma sensação do tipo, eu venci, né? Não, eu nunca imaginei que Vocês eu ia viver não isso. imagina, gente, eu venci a doença, eu venci a morte, eu tô criando, né, renascendo uma vida. Aí pra mim era mais assim, eu olhava e falava assim, ela gosta de mamar a mama que teve câncer. Pra mim, então eu olhava assim, sabe, o meu recomeço, os meus 2 recomeços, né, eu olhava o meu peito e olhava ela mamando. Como eu preservei os mamilos, ficou uma micro reserva de glândula mamária ali naquela região, só naquela região. E aquela região produziu leite. Então, óbvio, só porque minha oncologista me autorizou. E porque saiu naturalmente leite, a minha neném conseguiu mamar e sai leite até agora, meu Deus do céu. E mama fórmula também. Sempre fórmula, porque não tinha como sustentar a minha filha só com peito, porque não tem glândula suficiente, é só um titico de nada. Então, elas trouxeram a vida pra vocês. Vocês não vão mais, esse câncer não volta mais pra vocês. Olha eu aí treinando, que eu comecei a praticar atividade física durante o tratamento. Tem que alimentação, atividade física. O câncer veio para trazer vocês para uma vida saudável. E até pegando esse gancho, que tá meio... Ai, gente, eu tô tão triste, porque eu não tô sentindo o tempo passar com vocês. Queria estar conversando 4 horas, assim, sério, tá muito bom. Mas assim, eu queria entender como que é essa pós-vida do câncer. Beleza, eu operei, curei, tive filho. E agora, quais que são as prevenções que vocês têm que ter não sei se pro resto da vida, ou se vocês têm que fazer exame todo ano. Eu queria entender como que é essa vida pós-câncer em termos de prevenção para vocês. Eu vou até deixar a Rô falar na frente, porque eu tô dentro de um outro cenário, que é um cenário mais complexo, aí eu conto para vocês depois. Olha, vida pós-câncer é sobre o que eu falo, inclusive, nas minhas redes sociais, que acho que é uma das coisas mais desafiadoras que existe, porque o câncer ele é um marco, então meio que você começa a viver a partir dele. Hoje eu tento fazer com que as pessoas não vivam em função do câncer. Esse é o maior desafio, porque senão ele vira o protagonista da nossa vida e a gente vai ficando com medo só do câncer voltar. A minha filha, eu acho que ela veio muito para me fazer olhar para frente. Então hoje o câncer ocupa um pedaço muito pequenininho das minhas preocupações, porque eu só vejo esperança. Minha Baby Hope, ela veio para trazer esperança mesmo. Então hoje eu olho muito para frente. Hoje... Em termos de exames... Então, fazem 5 anos já. Então muda muito, né? No primeiro ano você tem, sei lá, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, na maioria dos casos. Hoje, como já fazem 5 anos, eu faço um acompanhamento anual. Então, todo ano eu vou na minha oncologista, além do mastologista e do ginecologista, que são os exames, a rotina normal, acho que qualquer mulher tem que ter, porque antes de ser paciente eu sou mulher e a gente tem que ter os nossos cuidados com a saúde de uma forma geral, mas com a minha oncologista eu faço acompanhamento anual, e daí ela vai examinando como eu tô em cada caso, e ela passa os exames não que são de rotina, os que eu preciso. Isso, assim, a minha oncologista é maravilhosa. Ela não Vocês têm que seguir alguma coisa em termos de alimentação para prevenir de voltar? Porque quem teve tem chance de voltar, né? Tem gente que é meio sem vergonha na parte da alimentação. Eu não vou responder essa parte. Eu acho que assim, como qualquer pessoa, ninguém tem que comer pra ter ou não ter alguma coisa. Acho que a gente Mas tem você que pensar vira, na acho que saúde. automaticamente você já vira uma pessoa mais saudável, né? Depende, né? Não. Depende, não. Evelyn não. Não, A definitivamente. Evelyn tem um paladar só dela. Eu acho que tem dores que só um cheeseburger consegue curar. Tem momentos da vida que só um cheeseburger consegue curar.
Não, também acho, tem que se privar da felicidade. Quentinha, Eu acho que o câncer tá muito mais ligado à vida feliz, à energia, né? Porque falam com pessoas amarguradas, que sofrem demais. E é um Tudo mito. é uma energia. Se você é uma pessoa otimista, se você tem Deus, se você se alimenta bem, faz exercício, come besteira de vez em quando, mas uma vida feliz, né? Eu acho que influencia, não sei. Não dá pra saber, né? A gente já perdeu pessoas maravilhosas de câncer, felizes, né? Lembra, eu insisto, não é 1 mais 1 igual a 2. Não tem regra. Eu acho que a gente tem que olhar pra nossa saúde de uma forma geral. Então, assim, não é sobre apenas alimentação. Coisas que eu fiz, que vão muito mais do que alimentação. Eu faço terapia. Desde a minha primeira quimioterapia, eu faço terapia. E acho que o mundo tinha que fazer terapia. Porque cuidar das emoções é o mais importante, né? E não pra não ter câncer. É porque, cara, como é que eu vou viver pra enfrentar os desafios da vida? Cuidar da mente. Então, é cuidar da mente, é cuidar das emoções, é cuidar da alimentação, é cuidar do corpo. É um conjunto de coisas. E não especificamente pro câncer, pro estado, por exemplo. Um dia eu dei uma palestra, que acho que foi uma das palestras mais marcantes da minha vida, que eram para uma escola, me chamaram, crianças fizeram um projeto de câncer e me chamaram para dar essa palestra. Eram crianças mais ou menos de 7 a 9 anos. E dei a palestra toda adaptada para eles, e daí um monte de pergunta. Assim, perguntas que arrepiam a espinha. Cuidadamente. O meu ioguinho. É você, Roma, me perguntaram assim, tia, mas se você faz exercício, você corre, você se alimenta bem, e se o câncer voltar, você vai sentir raiva de Deus? Ela falou. Eu falei, gente do céu, nunca ninguém me perguntou isso. E te faz refletir. Daí você sai desse lugar de eu não faço o que eu faço em relação à minha saúde para ter ou não ter câncer. Sim. Eu faço para ser saudável. Então, para aquela criança, eu respondi que se o câncer voltasse, eu acho que eu ia estar saudável para enfrentar, sabe? Eu acho que ia estar num momento bom internamente para poder aguentar um tratamento E acho que também daquele. viver sem medo, cara. Você já ganhou uma vez, vai ganhar de novo, entendeu? Acho que não tem medo. Ai, será que vai voltar? Não sei, sabe? Acho que... Viver com esperança. Mas, vocês são duas maravilhosas, guerreiras, assim. Muito, muito, muito fã de vocês, viu? E eu aprendi muito hoje nessa conversa. Muita coisa eu não sabia, besta, né? Não que é eu besta. acho que mas eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas que não sabem. Acho que quem teve, né? Claro, tem muito mais pra falar. E assim, está acabando o nosso tempo. Eu estou muito triste, mas eu quero um recado final de vocês. Um da Evelyn e um da Rô. Falando para as mulheres mesmo, da importância da prevenção do câncer de mama, né? Estamos entrando em Outubro Rosa para isso, né? Para a gente alertar essas mulheres. E o quanto é importante esse autocuidado, que a maioria ainda não eu sou muito jovem, não vai acontecer comigo. E aqui a gente trouxe 2 histórias incríveis de mulheres lindas, saudáveis, que tiveram câncer, né? Que nunca imaginavam que ia acontecer com vocês. Então, acho que é isso. Acho que é um recado. Não sei, recado, o que vocês. Fiquem à vontade, meninas, o que vocês quiserem. Só mesmo porque o tempo, mas elas vão voltar, porque elas estão já passei tudo pra elas. Elas não vêm se elas não quiserem. E é isso, mas realmente fala o que vocês acham, assim, que seja legal mesmo pra essas mulheres, como um todo, em termos de cuidado e prevenção. Tá, a gente assusta, né? 2 unicórnios aqui, apesar da gente tem visto cada vez mais o movimento de mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama, o que não é incomum, cada vez mais a gente vê isso, né? A gente também fala para um público com um pouco mais de idade. Então, assim, a gente passou por muitas mensagens importantes nessa nossa história. Então, para você que é uma mulher jovem também, isso não, além de todo o seu autocuidado, além de todo o seu autoconhecimento das mamas, conhecer teu corpo, saber que o que está acontecendo aqui não é normal, que tem alguma coisa diferente, porque conhece, porque se olha, porque se toca, né? Também nós somos filhas, nós somos sobrinhas, nós somos netas. Então, também passar essa mensagem para frente para as mulheres que a gente ama. Principalmente os homens que estão aqui assistindo a gente também. Apesar de a gente saber que câncer de mama também dá em homem. Né? Então, acho que dá muito alto? Não, é um índice pequeno, mas acontece, existe. Que escuta quase nada falar disso. Né? Eles não aparecem muito também. Acho que esse é outro cenário também para você, paciente, que está aqui ouvindo a nossa história. Né? Saiba que tua história é inspiradora, que ela conecta outras pessoas, que ela pode transformar a vida de outras pessoas. Então,
Não existe certo ou errado com o paciente que usa a rede social para poder compartilhar a história, mas se você se sentir confortável, saiba que esse é um momento onde você pode transformar muitas vidas. E saiba que o homem, como parceiro, ele tem também um papel importante, porque eu conheço pessoas que descobriram o câncer através do toque do parceiro numa relação. Então, assim, é importante incentivar e não inibir, porque infelizmente a gente também sabe de casos de pessoas que não vão no médico porque tem o parceiro pode ter ciúme, enfim. Então, os homens também têm um papel importante nessa causa. Maravilhoso. Tá se sentindo num quarto escuro, para quem descobriu o diagnóstico de câncer agora, existe, né? Na minha época não tinha uma rede social. Não, eu não tive contato com ninguém na minha idade que tivesse câncer de mama, né? Assim, mas existe hoje a rede social, o movimento de rede social, tem um monte de paciente incrível compartilhando a história. Não, e você acha que era isso tudo que você queria sempre ter feito, né, Evelyn? Porque agora você trabalha com isso. Acho que volta para aquela pergunta lá atrás, né? Eu entendi com tudo que eu vivi que eu vivo para servir e eu amo servir. Maravilhoso. Amo, é o que eu faço com 100% de mim é servir para outras pessoas, né? Servir com a minha história, servir com o meu trabalho. São as pessoas evoluídas, as que servem muito mais do que, né? Mas, eu ainda queria deixar um recado. Eu fiz um dos posts que mais se destacou nas redes sociais, falando que somos a maior geração de sobreviventes do câncer. Que eu falo muito sobre essa mudança, né, do que a gente via antigamente em relação à sentença, né, que é o estigma que o câncer carrega, para hoje, tanto de conhecimento e de informação que a gente tem a respeito disso. Para mim, o que combate o medo, que faz com que a gente não tenha diagnóstico precoce, faz com que as pessoas não façam seus exames, não se cuidem, esse medo ele só é combatido com informação, informação responsável. Então, a gente tem aqui um oncoguia, eu acho que tem rede social e histórias inspiradoras, elas são muito positivas, mas a gente tem que também aprender a filtrar o que é de fato importante ou embasado. Eu acho que informação na internet, como eu falei... Informação pode te matar se for ruim, Exatamente. Né? Então, saber procurar informação e selecionar. Gente, oncoguia, já vamos vender aqui o oncoguia, qualquer tipo de câncer, oncoguia. E é isso. Chama a Evelyn. A informação, ela combate o medo. Quanto mais informação, quanto mais seguro ela calma, combate o medo, motiva. Exatamente. Então, a gente consegue fazer os nossos exames porque a gente sabe que tem possibilidade de tratamento, de cura. Então, em busca disso, acho que hoje estar falando aqui sobre esse assunto e, de repente, ser algo curioso para alguém que tá assistindo e se alerte. Lembra o negócio da corrente? Eu fui tocado por um post e hoje a gente tá aqui falando e quantas pessoas podem, de repente, começar a se tocar. E eu até falei pra você, lembra, no WhatsApp? Falei, cara, às vezes no Instagram vocês não conseguem passar tanta informação, né? Que é tão importante. Mas agora elas têm um canal aberto. Se elas quiserem vir, elas estão abertas aqui. Estamos aqui. E eu acho que depois se fala de outros tipos de câncer, né? Ovário, tem tantos, né? Que... Tem muita gente linda. E eu sempre busquei, gente, uma das coisas que do podcast traz essas histórias inspiradoras, são histórias que me interessam, que eu busco. Acho que todo mundo teve alguém que teve câncer, que perdeu alguém com câncer, pode ter câncer. E é isso, cara. Quanto mais informação, mais vida. Obrigada, é isso. Muito obrigada. Agora é um momento blogueira, gente. Eu tô meio tímida ainda. Mas assim, estamos começando esse episódio 2. Pedir pra todo mundo curtir, comentar, compartilhar, contar alguma história bacana de superação com câncer. Alguém que também, de repente, às vezes teve câncer muito nova. Mas é isso, ajuda a gente, curte, compartilha. Semana que vem eu falei pra vocês, né, meninas? Eu vou trazer aquela menina que eu falei da AIDS, que é uma história maravilhosa da Marina. E espero vocês. Obrigada. Tchau, gente. Segue elas no Insta. No Insta. Segue, nos sigam.